Ora bem, qual é a tecnologia de ponta mais disruptiva para fechar negócios agora no ano de 2026? Não é a inteligência artificial. Pois não. Nem aqueles algoritmos de previsão super complexos de que se fala tanto. Exato. Nem sequer são as apresentações holográficas. Segundo um par de documentos que temos aqui hoje em cima da mesa, a resposta chocantemente analógica. Completamente analógica, sim. Estamos a falar de patatas a murro e da velha e implacável palavra de honra. É verdade, por muito estranho que pareça. E vamos desconstruir isto tudo hoje. O nosso mergulho profundo debruça-se sobre um convite e um manifesto de um movimento chamado Projeto Inspiracional Ordem dos Vendedores. Um nome bastante imponente, diga-se de passagem. Sem dúvida. O foco prático desta documentação toda é um evento marcado para o dia 1 de maio de 2026, intitulado Oitava Operação Voar Mais Alto. E para quem nos ouve, a promessa aqui é explorar uma mudança profunda de mentalidade que baralha completamente as regras do jogo corporativo moderno. E o que estes documentos revelam, logo numa primeira leitura, repara, é uma rejeição total daquela visão transacional fria a que o mercado nos habituou nos últimos anos. Sim, aquela coisa muito robótica. Exatamente. Não estamos aqui a analisar a organização de um mero almoço para trocar cartões de visita. De todo. Este movimento está mesmo a tentar elevar o próprio conceito da profissão de vendas em Portugal. E fazem isso resgatando valores históricos, não é? Nem mais. Resgatando esses valores e aplicando-os diretamente na ferocidade dos negócios modernos. É fascinante. Confesso que, inicialmente, a minha reação foi de algum ceticismo. Porque, vamos ser honestos, quando pensamos num vendedor, Vem logo o estereótipo à cabeça. claro, a imagem que surge quase por defeito é daquele estereótipo do fato cinzento, a pressão constante para assinar contratos, os gráficos com setas apontadas para cima. É uma imagem muito mecânica, não é? É a ideia do comercial agressivo. Mas o manifesto da Associação dos Profissionais de Vendas, a OVAPV, vira este estereótipo completamente do avesso. Eles dizem que este movimento é para um engenheiro informático que desenha sistemas complexos. E para o professor universitário no anfiteatro. Exato. E para o padeiro que acorda de madrugada, para o eletricista, para o carpinteiro. Como é que se coloca toda esta gente na mesma caixa? O truque é aqui que a coisa fica interessante, é que eles não estão a usar uma caixa setorial. O que une estas pessoas, segundo o próprio manifesto, é o modo de pensar. Ou seja, a atitude base. Sim, a premissa estabelecida é que se existe uma troca baseada na confiança, então esse profissional está, na sua essência, a exercer a arte das vendas. Percebo. Portanto, o padeiro... O padeiro que entrega o pão fresco não vende apenas farinha e água, vende conforto e vende uma rotina de confiança. O professor universitário, por exemplo, vende o valor imaterial do conhecimento. E a promessa de um futuro melhor para os alunos, no fundo. Claro, o eletricista vende segurança pura e dura para uma família poder dormir descansada à noite. É uma democratização muito inteligente do conceito de vender. É, sim senhor. Ao ler essa parte, a analogia que me ocorreu foi logo a das guildas de artesãos do Renascimento. A grande comparação, sim. Porque, repara, numa época em que não existiam contratos com dezenas de páginas redigidos por equipas de advogados corporativos, A reputação era tudo. era o único seguro de negócio que existia. O nome da família e a honra da própria guilda. Se a palavra falhasse, o artesão estava arruinado para sempre. Acabava ali o negócio dele. E é exatamente esse o pilar central que esta ordem dos vendedores invoca. O honoris verbum, a famosa palavra de honra. E essa ligação às guildas faz todo o sentido, especialmente se olharmos para a cronologia da organização, porque a OV, a APV, não surgiu ontem, pois não? Não, nada disso. O manifesto nota que eles estão a construir este projeto de forma muito consistente desde 2009. 2009, um ano pesadíssimo. Nem mais. É um ano muito particular para se fundar um movimento baseado na confiança, porque foi exatamente no rescaldo da grande crise financeira global. Onde a confiança estava no lodo. Exatamente. Foi um período em que a confiança nas instituições, nos bancos e nas grandes corporações estava completamente destruída. É fascinante que a resposta deles a um mercado tão fraturado tenha sido um regresso à fundação mais básica de todas, a palavra dada. Mas aqui, olha, tenho de fazer o papel de advogado do diabo. Força, diz lá. Estamos em 2026.
É um mundo dominado por comércio digital, por algoritmos que decidem o nosso consumo antes mesmo de sabermos o que queremos e por inteligência artificial a redigir contratos automaticamente num segundo. Certo. Colocar o honoris verbum como grande diferencial competitivo não soa um romantismo excessivo. Num mercado tão globalizado e feroz, a palavra de honra não é um conceito um bocadinho frágil e quase ingênuo? Parece. Mas o contraponto a essa ideia é que a saturação tecnológica criou, na verdade, uma inversão de valores no mercado. Inversão de valores. Como assim? Devido a essa automação fria que referistes e à sobrecarga brutal de informação, a confiança humana deixou de ser um conceito romântico. Passou a ser o único diferencial que é matematicamente impossível de replicar por uma máquina. Epá, mas a máquina também pode ser programada para cumprir uma tarefa sem falhar nunca. Pode executar, sim, mas não pode assumir responsabilidade moral. Imagina quando qualquer algoritmo consegue encontrar o fornecedor com o preço mais baixo, ao cêntimo, num raio de milhares de quilómetros. O preço perde a relevância. Exatamente, o preço deixa de ser o fator de decisão principal em negócios de alto nível. O que é que faz um cliente escolher o fornecedor A em vez do fornecedor B? A relação com a pessoa. É a certeza empírica de que, se o sistema informático colapsar às 3 da manhã de um domingo, a pessoa do outro lado da linha vai atender o telemóvel e honrar a sua palavra para resolver o problema. Faz sentido. A tecnologia mercantilizou a transação e transformou os processos todos num dado adquirido. É precisamente por isso que o relacionamento humano, o caráter e a garantia pessoal se tornaram a verdadeira moeda de luxo no mundo dos negócios hoje em dia. Isso muda completamente o peso do documento. De repente, a palavra dada não é uma velharia pitoresca, não é? É a ferramenta de sobrevivência mais sofisticada que um profissional pode ter no currículo. Sem dúvida. E o problema de discutir conceitos tão elevados como a honra e o valor intangível das relações humanas é que isso pode gerar um ambiente um pouco pedante ou excessivamente abstrato. Pode ficar muito teórico, sim. Então, como é que se aterra isto na realidade? É aqui que a escolha do local para o evento, oitava operação Voar Mais Alto, entra de forma muito tática, diria eu. A geografia nunca é acidental em eventos de alta curadoria. Nunca. O manifesto destaca que o encontro decorre no restaurante Portugal, na cidade do Porto, e a própria cidade funciona como um alicerce narrativo forte. O Porto tem muito esse peso. Imenso. O Porto é referenciado como o coração comercial de Portugal há séculos. É uma região intrinsecamente ligada à tradição mercantil, aos mercadores do Douro, às feiras. E há aquela independência burguesa face ao poder central. Exato. Ao sediar o evento ali, o movimento ancora a sua filosofia numa herança tangível, percebes? De pessoas que trabalharam com as próprias mãos e com a própria palavra. E a morada específica também carrega a sua própria carga psicológica. Eu estava a ver aqui, o Portugal fica na Rua da Alegria, número 598. Rua da Alegria. Repara no nome. Pois o autor do manifesto faz questão de sublinhar a toponímia da rua como um indicativo de que o objetivo ali é mesmo a celebração, o otimismo e a camaradagem genuína. Mas olha, o que me deixou mais intrigado foi a cota de elevação. O facto de ser no alto, Sim, no restaurante não fica ao nível da rua, o resto do chão. Fica no 14º andar de um edifício imponente. com uma vista brutal. Oferece uma vista panorâmica sobre a cidade, o que traduz de forma quase dolorosamente literal o mote da operação, que é voar mais alto. Mas, num primeiro olhar, eu assumi que colocar um grupo de profissionais no 14º andar de um restaurante caro era apenas uma questão de vaidade corporativa. Um cenário bonito para as fotos. Exato. Para tirarem umas fotografias e publicarem no LinkedIn a dizer que são os maiores. Pode parecer apenas estética, mas na verdade funciona como um gatilho muito estudado na psicologia ambiental. A sério? Sim. Nós sabemos que a arquitetura e o espaço físico ditam a forma como o nosso cérebro processa a informação. Ambientes imponentes, tetos altos e vistas abertas afetam-nos biologicamente. Explica lá isso melhor. Imagina, quando estamos ao nível do resto do chão, em escritórios fechados ou em ruas movimentadas, o nosso cérebro está focado na detecção de obstáculos imediatos. É o que costumamos chamar de mentalidade das trincheiras. Estamos a resolver o problema da próxima hora, do próximo minuto. Rigorosamente. Estamos focados na sobrevivência tática do dia-a-dia.
Mas quando retiramos um grupo de profissionais desse ambiente fechado e os colocamos num 14º andar a olhar para o horizonte de uma cidade histórica, A resposta neurológica altera-se. altera-se por completo. Vistas expansivas diminuem a atividade associada à ansiedade de curto prazo e estimulam o pensamento abstrato, estratégico e de longo prazo. O ambiente força literalmente uma perspectiva de liderança. Uau! O mercado deixa de ser uma série de obstáculos caóticos e passa a ser visto como tipo um tabuleiro de xadrez gigante. É a predisposição mental perfeita para o tipo de ligações profundas que o grupo quer promover. Estão a desenhar o cenário ideal para que a ambição não seja vista como arrogância, mas apenas como a norma daquele grupo específico. É fascinante pensar que a vista panorâmica atua como um facilitador de pensamento estratégico. No entanto, o problema de colocar profissionais focados e ambiciosos num 14º andar, a debaterem a palavra de honra e olharem o mundo de cima. É que os egos podem inflamar. Pois, o ego corporativo pode inflamar rapidamente. Pode tornar-se num ambiente incrivelmente elitista e estéril. Portanto, como é que se traz estas pessoas de volta à Terra para criarem laços genuínos de confiança? Com a comida. É aqui que a escolha do menu se torna numa arma tática e, devo dizer, um dos elementos mais curiosos de toda a documentação que analisamos. É que a comensalidade, o ato profundo de partilhar uma refeição na mesma mesa, é a tecnologia de construção de confiança mais antiga da humanidade. Os documentos sublinham que o objetivo explícito é o networking de alto nível. Sim, conhecer decisores, encontrar mentores. Interagir com profissionais que tenham um impacto real nas suas indústrias para gerar crescimento mútuo. E para ancorar conversas desse calibre, o veículo escolhido é, brilhantemente, a gastronomia. E que gastronomia, epá. Confesso que, ao ler as opções, fiquei um pouco confuso. Porquê? Porque é um evento que se propõe a definir a elite das vendas, no topo de um edifício icónico. E o prato principal é bacalhau lascado com migas de grão, grelos e batata a murro. E qual é o mal? Não tem mal nenhum. Mas repara, começa de forma algo requintada, com uma seleção de aperitivos do chefe e um carpaccio de novilho nacional com queijo das ilhas. Que tem aquele toque corporativo aceitável. Sim, aceitável em qualquer capital europeia de negócios. Mas depois, de repente, mergulhamos de cabeça na tradição mais rústica e pesada de Portugal. E remata com uma sopa de frutos vermelhos com gelado de baunilha, vinhos, cerveja e café. É uma refeição à séria. Não soa propriamente ao típico almoço de negócios minimalista, onde mal se toca na comida para não desmanchar a postura. Parece mais um almoço de domingo em família, em casa da avó. E é exatamente essa dissonância que torna a escolha brilhante do ponto de vista sociológico, percebes? Ah, há um objetivo. Claro, existe uma intencionalidade muito clara em não servir um menu hiper sofisticado de cozinha molecular ou pratos onde a etiqueta rígida é um fator de stress para as pessoas. O objetivo da comida tradicional de conforto é baixar as defesas de quem lá está. Tens razão. É que é impossível manter aquela máscara defensiva de tubarão dos negócios enquanto se tenta lidar com uma generosa dose de azeite, alho e uma autêntica batata a murro no prato. Pois é, a rusticidade da comida atua como o grande nivelador da sala. A rusticidade e a memória associada a ela, imagino. Sem dúvida, a comida de conforto que está tão enraizada na nossa cultura portuguesa ativa memórias afetivas muito fortes. Cria um sentido quase imediato de comunidade e de familiaridade entre totais estranhos. O que deve acelerar imenso o processo de empatia. Acelera o processo de vulnerabilidade e de empatia, que é fundamental. Para estabelecermos o tal honoris verbum que discutimos no início, nós não podemos estar na defensiva. Temos de conseguir ver a pessoa à nossa frente despida das suas táticas corporativas do dia-a-dia. E aquele prato de bacalhau atua como, sei lá, um catalisador químico e social, né? Que transforma um potencial rival ou um estranho num parceiro humano em quem de facto se pode confiar. Nem mais, é o cenário perfeito. E a transição de estranhos para parceiros de negócios leva-nos à logística prática disto tudo, porque é muito estimulante debater a psicologia dos espaços e a sociologia do bacalhau. Mas é preciso acontecer? Mas, no fim de contas, um evento desta natureza exige execução no terreno. Para quem pondera juntar-se a este movimento, os documentos detalham o que eles chamam de caderno de encargos. E é aqui que percebemos como a teoria se aplica, passo a passo, na realidade mais nua e crua.
Certo, os pormenores práticos. A data, recordo para quem nos ouve, é sexta-feira, dia 1 de maio de 2026, com início ao meio-dia, e o processo de inscrição para a opção A, que é destinada aos participantes gerais, implica um pré-pagamento com um valor muito específico. Que são os 35 €. Exatamente, 35 € por pessoa. Tem aqui até os dados bancários fornecidos no manifesto, a entidade 21312 e a referência 532098274. O valor de 35 € é um detalhe que merece a nossa análise também. Sim, porquê? Porque não é um montante exorbitante que restrinja o evento apenas à elite corporativa de altos rendimentos. Se fosse um bilhete de, 500 €, isso excluiria imediatamente o tal padeiro ou carpinteiro de que falámos no início. O que destruiria logo a premissa de democratização do movimento. Exato. No entanto, o valor também não é gratuito ou meramente simbólico, tipo 5 €. Pois requer o famoso skin in the game. Exige que a pessoa tire a carteira do bolso e assuma um compromisso financeiro, por mais modesto que seja. E isso elimina imediatamente os curiosos. É aquela malta que apenas confirma presença em eventos no Facebook e nunca aparece, não é? Precisamente. Garante que quem está na sala valoriza o tempo que ali vai passar. Funciona como uma primeira barreira de seleção comportamental. E essa seleção, repara, é levada ainda mais longe pelas instruções logísticas que se seguem no documento. Sim, o manifesto enfatiza imenso que as vagas são expressamente limitadas para garantir a qualidade do networking. A velha escassez. Nós conhecemos bem o gatilho mental da escassez no mundo das vendas, claro. É o clássico, restam apenas 2 lugares. Compre já. Sim, um clássico. Mas, analisando o contexto todo da coisa, esta limitação de vagas parece fugir a essa tática gasta de marketing. Parece mais uma questão de curadoria do ruído. Curadoria do ruído é um ótimo termo para isso. Num grupo com 300 pessoas, o networking perde completamente a profundidade, transformando-se numa mera distribuição massiva de cartões de visita que não serve para nada. Sim. Limiting as vagas protege a intimidade necessária para que aquelas conversas de alto nível, regadas a vinho e azeite, efetivamente aconteçam no Portugal. Mas, olha, há um detalhe neste processo de inscrição que me causou bastante irritação inicial, confesso. Refere-te a um método de confirmação, aposto. Sim, epá. Os documentos afirmam que a presença dos convidados é uma honra para a organização, o que é muito nobre e muito bonito. Mas depois indicam que a confirmação tem de ser feita através de um contacto direto pelo WhatsApp. Para um número específico. Para o 960-088-192, com ninguém menos que Luís Filipe Pinheiro, que é o vice-presidente da OVAPV. E isto chateou-me. Por causa do atrito? Num mundo onde a norma é clicar num botão, preencher um formulário online em 3 segundos e receber um bilhete digital com um código QR no e-mail, obrigar uma pessoa a guardar um número no telemóvel, abrir o WhatsApp e redigir uma mensagem pessoal para a liderança do evento parece uma fricção super desnecessária. É colocar atrito num processo que deveria ser invisível hoje em dia. Pois, mas a genialidade está precisamente em assumir que esse atrito não é um defeito tecnológico, é uma funcionalidade sociológica essencial. Como assim uma funcionalidade? Ao exigir que a confirmação seja feita através de uma mensagem direta e pessoal para o vice-presidente, a organização não está apenas a confirmar lugares numa lista de Excel banal, está a implementar o primeiríssimo teste de caráter e de capacidade de relacionamento humano antes sequer de o evento começar. Funciona quase como uma audição, é isso? Sem dúvida, fugir aos formulários automáticos frios força o estabelecimento de uma relação interpessoal imediata. Pense na ginástica mental exigida à pessoa que está do outro lado do ecrã, com o telemóvel na mão. É verdade. Como é que eu redijo esta mensagem para um líder de uma organização que eu ainda não conheço? Uso um tom formal. Sou mais direto. Trato por tu ou por você. Apresento a minha empresa ou digo apenas o meu nome e que vou almoçar? O tom dita tudo. A forma como a pessoa estrutura essa mensagem, a educação que demonstra e a capacidade de comunicação já formam a primeira impressão. É, na verdade, o início da construção da sua reputação dentro daquela comunidade de vendedores. Uau! É a validação prática da filosofia deles. Antes da pessoa subir no elevador para o tal 14º andar, antes de provar o carpaccio ou de falar de negócios, já teve de provar que domina a arte da comunicação direta. É isso mesmo. O Honoris Verbum começa naquele primeiro olá no WhatsApp para o Luís Filipe Pinheiro
E isso encerra um círculo perfeito em relação a tudo que abordámos hoje aqui. Em total alinhamento do princípio ao fim. A organização não prega uma coisa e automatiza outra. Eles forçam a interação humana em todos os passos do caminho, porque essa interação é o próprio produto que eles estão a cultivar. O que nos leva a fechar a lente sobre o nosso mergulho profundo de hoje. Tem sido uma exploração fascinante de como um evento singular consegue encapsular uma tese inteira sobre o futuro das relações humanas nos negócios, para quem está desse lado. Foi uma viagem e peras. Começamos por desconstruir a própria definição de quem tem o direito de se chamar vendedor, descobrindo que o título pertence a qualquer profissional, em qualquer setor, que assenta o seu ofício na confiança inabalável. Subimos depois à Rua da Alegria, ao 14º andar do restaurante Portugal, Onde compreendemos a tal importância da elevação, não é? E de como a perspectiva visual sobre a cidade não é um mero luxo, mas uma ferramenta ativa para desatar o pensamento estratégico. Exatamente. E percebemos também como essa elevação necessitava de um contrapeso de humildade e conforto. A escolha arrojada de um prato rústico e identitário como o bacalhau lascado serve o propósito vital de humanizar os participantes, desarmando aquelas armaduras corporativas pesadas. Tudo isto culminando num processo de inscrição prático, onde uma simples taxa de 35 € e uma mensagem pessoal no WhatsApp atuam como os verdadeiros guardiões da qualidade e da integridade do grupo. É uma jornada que desafia, acho eu, as nossas certezas sobre eficiência. Nós passamos tanto tempo nas nossas vidas e nas nossas carreiras a tentar otimizar e automatizar contactos, acreditando sempre que a velocidade é o fim último do sucesso. A tal obsessão com a rapidez. Mas o que este projeto demonstra de forma muito clara é que, no mercado onde tudo pode ser simulado ou acelerado por máquinas, aquilo que exige tempo, atrito e exposição humana genuína torna-se a nossa característica mais excepcional e valiosa. O que deixa uma reflexão inevitável para trás, para quem nos acompanha hoje. Qual seria a tua reflexão final? Se adotarmos a premissa fundamental deste grupo de que qualquer ofício que implique interação, persuasão e confiança partilhada é, na verdade, uma forma complexa de vendas, então a nossa autoimagem profissional tem de ser reavaliada urgentemente. Sem dúvida. Quantas vezes, ao longo de um único dia de trabalho, estamos nós a tentar vender um novo processo à nossa equipa? Ou a defender uma ideia complexa perante colegas muito céticos? Ou mais simples ainda, a negociar o tempo e a atenção da nossa própria família em casa? Fazemos isso constantemente. Fazemos, muitas vezes de forma instintiva e sem darmos o rótulo de vendas. O grande desafio e a questão central que estes documentos nos obrigam a enfrentar é esta. No caos das nossas interações diárias, será que o nosso honoris verbum, a solidez inabalável da nossa palavra, tem o peso, a credibilidade e a resiliência necessárias para sustentar esses acordos informais? E é com essa provocação final, com esse convite silencioso para inspecionarem o estado da vossa própria palavra de honra, que damos por encerrada a nossa análise de hoje. Continuem a explorar, a questionar as normas pré-estabelecidas e, como propõe este movimento que hoje estudamos, a procurar voar sempre mais alto. Até à próxima!